Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje para falar sobre a história do front-end. Aqui, de minha direita, lá em Minas, estamos com o João. Tudo bom, João? Tudo bem, Lucas. Fala, pessoal, tudo bom? Vamos lá bater um papo sobre o assunto que é bem interessante. É isso aí, o João está fora da cidade, numa tribo indígena, então tá um pouco difícil o contato com ele, mas vamos lá. E do outro lado, estamos com o nosso convidado, que já participou aqui com a gente, o Adriano. Tudo bom, Adriano? Fala, pessoal, tudo bem? O João, o sinal dele tá vindo, de fato, em tempo real, por isso que a distância atrapalha. A gente botou uma antena aqui pra fora da janela pra captar a voz dele. O sinal do João tá vindo aqui por código Morse. Daqui a pouco vai rolar até sinal. Enfim. Não entendi nada. Bom, legal. Vamos lá. Falando sobre a história do front-end. O que é o front-end? Para quem não sabe, o front-end é basicamente uma camada de sistema. Então, hoje em dia, a maioria das aplicações a gente divide em banco de dados, front-end, back-end. E o front-end é onde está contido toda a interação que o usuário tem com a aplicação e todo o layout da aplicação, né? Toda a estrutura visual da aplicação. Bom, Adriano, fala um pouquinho em você, né? Sei que hoje está como desenvolvedor front-end, mas você também já peregrinou pelo mundo do full stack aí. Não, então, é basicamente isso mesmo, que a gente está falando de front-end, a gente está falando... E isso vale para qualquer coisa, né? A gente não desvincular puramente a web, né? Que é onde a gente está mais acostumado, mas front-end é a interface onde o usuário interage. É a interface que traduz a comunicação que entre os computadores vai ser protocolos e pacotes e contratos para uma interface que seja usual. Então isso vai valer para web, isso vai valer para aplicativo, de certa forma, isso vai valer até, sei lá, para um app de televisão. Ele vai ter o front-end, que é a interface por onde você consegue comunicar isso com o usuário. O conceito de front-end é um conceito até que moderno, né? É um conceito que embora ele não necessariamente esteja atrelado com o surgimento da web, ele está muito... A origem, pelo menos, da ideia de você separar a aplicação em camadas vem muito forte com a integração da internet, né? Então, antigamente, você tinha as aplicações desktop que o front-end era basicamente só a interface gráfica que estava embutida direto ali no código, né? Então, você tinha, por exemplo, uma aplicação Java que ou era uma linha de código pra você, no meio do código das suas classes para você criar a sua interface, ou ainda você tinha aquelas ferramentas como NetBeans, o C++ Builder, que você arrastava o botão, você arrastava o text input, o text area, clicava 2 vezes e aí você codava o que você queria que aquele botão, que aquela opção, que aquele componente fizesse. Mas era tudo integrado, né, uma coisa com a outra, você não tinha as camadas separadas. E aí, com o advento da internet, a gente começou a separar o que era o HTML e o CSS, que era o visual, do que era a camada de negócio, a camada de back-end. Mais do que isso, né? Mais do que isso. Até mesmo com o começo da web, né? Quando o objetivo principal de você ter uma interface era facilitar o acesso a arquivos que estão no servidor. Então, quando você está falando de front-end, que a gente nem separava isso, era só uma padronização que você podia falar assim, eu tenho esse conjunto de arquivos num server e eu quero que você acesse via internet esse conjunto de arquivos. Então, você bolava alguma interface, antes mesmo disso, até mesmo com servidores FTP, que já gerava uma estrutura de diretórios direto. Então, começar a pensar que essa interface que vai dar acesso a arquivos, ela também pode ser parte da experiência de uso, é um negócio que foi evoluindo com o tempo, né? Cara, eu acho que a gente fala bastante quando a gente fala sobre front-end, essas coisas de interface, a gente não é só voltado para tecnologia. A gente lembra também que, cara, em qualquer lugar tem uma interface. Por exemplo, para você apagar uma lâmpada, tem uma interface. Então, eu acho que a interface hoje está presente em qualquer lugar. Só isso que eu queria falar. É interessante, é um ponto de vista justo, né? Quando a gente pensa no conceito de interface para acessar uma aplicação, a gente pode, o João, como falou, é interface da lâmpada. Você pode expandir esse conceito para qualquer coisa que o usuário consiga interagir, né? Então... Não, mas mais do que isso, cada dia mais a gente está tendo um cruzamento disso, né? Principalmente hoje em dia, né? Com o advento de IoT e tudo mais. Hoje você acende a lâmpada pelo app no seu celular. Então, essas interfaces estão se cruzando. Pois é. E ainda pensando nessa coisa de interface, você tem o controle remoto da televisão, que é uma interface para você conseguir controlar a televisão à distância.
E hoje, como você falou, a IoT tá deixando você controlar tudo no seu celular. Então, você pode controlar desde a sua TV, a sua geladeira, a sua casa inteira, acender as suas luzes, tudo por uma outra interface que é um aplicativo no seu celular. Então faz sentido quando a gente pensar em front-end, a gente pensar de forma mais abrangente nessas questões de como o usuário interage com a aplicação. E aí, pensando na camada de desenvolvimento de software, a gente tem geralmente lá com o modelo MVC, as camadas de view, model controller, aí tipo requisição de API, então você tem uma API ali no back-end que o seu front-end consome para puxar os dados do banco, etc. Mas teve um tempo que não era bem assim, né? O Adriano também já trabalhou bastante com PHP e teve um tempo que a gente fazia todo o nosso front-end dentro de um eco do PHP. Você chegou a fazer esse tipo de gambiarra, cara? Natural, na verdade, a noção de que o front-end é algo apartado da sua aplicação surgiu muito recentemente. Eu trabalhei com ASP clássico, trabalhei com PHP, e a ideia principal era, a gente tem um HTML, que ele é renderizado por um navegador, então é a imagem final que o cara vê. Só que a gente fazia o quê? A gente criava esse HTML dinamicamente. Você tinha duas formas de fazer um site, né? Você podia fazer... Ainda hoje você tem várias formas disso, mas você tinha um site estático, então era basicamente um web server que provia arquivos. E esses arquivos eram HTML, porque HTML é uma marcação que o navegador interpreta e cria uma interface visual. Então a gente podia simplesmente botar um monte de HTML num servidor via FTP e o usuário ia acessar aquele site. E aí depois, só que com o tempo, você tem necessidade de adicionar usabilidade, né? Uma complexidade maior. Então, sua página ela tem que ser dinâmica. Então, se eu estou falando, sei lá, de um e-commerce, eu preciso listar os produtos baseados num banco de dados. E o que a gente fazia na época era, a gente desenhava um HTML dentro do PHP, e o PHP acessava um banco de dados, e o PHP criava o HTML no servidor em termos de execução e entregava para o cliente final o HTML pronto. Então, para quem acessava, você estava vendo... É como se aquele arquivo HTML fosse aquilo. Só que aquele arquivo é dinâmico, a sua linguagem de servidor, no caso, como eu falei, eu trabalhei com tanto ASP como PHP, ela é responsável por gerar aquilo. Então era muito comum o trabalho de front e back-end nesse cenário estar mesclado, né? Porque não tinha como desvincular uma coisa da outra. Exatamente. Então até hoje tem muita aplicação assim que o back-end é o rei, né? Então o back-end ele controla todo o fluxo, todas as rotas, toda a aplicação, e o front-end é só um HTML que ele cospe pro usuário já todo editado. E aí a gente tem desde os web views do .NET que não são lá as coisas mais bonitas que você consegue imaginar, mas acho que também foi nessa pegada que surgiram várias desses webforms, dessas aplicações para facilitar o uso do front-end, porque o front-end ele não era visto como uma forma de controle de fluxo independente, né? Ele era visto como um adendo, um agregado do back-end. Só quando você começa a separar isso, quando os usuários têm que usar as aplicações de forma mais interativa e que as pessoas começam a olhar para aquilo e falar, bom, tem uma série de ferramentas que você tem que dominar para você conseguir usar um front-end, criar uma tela, criar um fluxo de uso do usuário mais interessante, mais fácil. Fala, João. Então, cara, voltando um pouquinho nessa parte de interface, front-end, eu acho que evoluiu não só a parte de front-end, essas coisas, mas a parte de web também, porque até os aplicativos desktop eles estão meio que sumindo. São pouquíssimas coisas que você vê que você precisa instalar algum aplicativo desktop. Então, eu acho que faz parte entra nesse meio também, porque essa evolução do front-end, que você conseguir separar, abstrair isso do back-end, acho que proporcionou um crescimento muito grande, até pelo fato de estar acabando, entre aspas, com os aplicativos desktop. Até seguindo nessa linha que você comentou, realmente faz todo sentido. E eu acho que o reflexo disso também, além da noção de interface, né, da ideia de que a interface está ficando mais complexa e te dá essa possibilidade, também a tecnologia geral do navegador, né? Hoje você tem recursos gigantes. Eu diria, tanto navegador quanto tecnologia de nuvem, né? Hoje, muitas das coisas que você consegue fazer, você consegue transmitir para um servidor, coisas que era impossível você pensar no passado, né? Você consegue fazer isso em tempo real, comunicando com o servidor, e o servidor te dando respostas em tempo real com uma velocidade muito grande, né? Advento tanto da velocidade das conexões, quanto da performance de aplicações de back-end, quanto da performance de front em navegadores modernos. Coisas que seriam impossíveis, por exemplo, você editar uma planilha, onde você teria que ter um Excel na sua máquina
e hoje você poder fazer isso em tempo real usando uma planilha do Google ou do próprio Office 365, né? E detalhe, a gente consegue fazer isso hoje, a gente pode fazer sozinho, ou a gente pode colocar mais pessoas para editar ao mesmo tempo. Como que seria feito isso em uma aplicação desktop? Pois é, na aplicação desktop você tinha aquela... Já cheguei a ver aplicações que você instalava um binário local e ela ia acessar um banco de dados no servidor local da empresa, mas tipo, você tinha que configurar o ODBC na máquina de todos os usuários que fossem usar, era bem contra-intuitivo, né, a forma de uso para você usar essa aplicação desktop com acesso a um servidor local na empresa. E ainda, além, né, essas aplicações desktops, inclusive as aplicações web mais rudimentares, elas eram muito interdependentes às tecnologias, né? Como é que você ia ter um negócio? Você tinha um negócio que combinava muito, em alguns cenários, né? Eu já trabalhei com isso em coisas bem primitivas, onde seu banco de dados estava vinculado também ao seu projeto de back-end, ao ponto que, como é que você desassocia isso, né? Como é que você bota um profissional de banco de dados para cuidar daquilo, um profissional que entende de back-end para cuidar daquilo e de front-end de forma que eles consigam trabalhar em conjunto, né? Que o João tinha comentado. Como é que você bota tanta gente trabalhando na mesma coisa sem que um trabalho de um quebre o do outro, já que você não vai ter um nível de expertise de uma pessoa só que saiba dominar todas essas frentes, né? Uma aplicação que eu me lembro uma vez que eu vi numa empresa era uma aplicação desktop feita em Access, DB Access, e toda ela era construída dentro do Access, e a coisa que mais me chocou é que, tipo, tinha umas 3, 4 pessoas diferentes que usavam aquela aplicação, só que o banco de dados não era compartilhado, o Access não era compartilhado. Então, basicamente, cada computador, cada usuário que usava aquela aplicação, ele tinha dados completamente diferentes dos dados das outras pessoas que usavam a mesma aplicação, porque ficava local na máquina. E aí, de tempos em tempos, alguém pegava todas as tabelas, juntava todas elas numa única e exportava de volta para cada uma das máquinas, para todo mundo ter acesso aos dados. Então, era um processo manual maluco para os caras conseguirem ter consistência de dados dentro dessa aplicação. Deus do céu. Mas eu vou dizer que eu fiz coisas não nesse nível, mas usando o Access, eu já fiz aplicações web, porque eu não tinha ainda domínio de banco de dados, estava começando. Então era uma aplicação ASP, que gerava uma interface, e o banco de dados era um arquivo Access que ficava também dentro do servidor. Então eu abri o Access, modelava as tabelas, depois que terminava, eu exportava o arquivo, eu salvava o arquivo do Access, colocava na pasta do projeto, pasta DB, e configurava um ADODB para fazer a conexão do ASP com o banco Access. Eu lembro que essa justificativa eu ouvi da professora da faculdade, que ela não manjava de banco de dados, então ela ensinou a gente a conectar a aplicação com o Access, em vez de ensinar a gente a usar um SQL ou MySQL. E o argumento é que o procedimento era o mesmo, então a gente só não precisava aprender a conectar com SQL, com MySQL e tal. Esse foi o argumento pra gente não ter... Pra gente, em 3 anos, não ver nenhuma disciplina onde a gente conectou uma aplicação com um banco de dados até o TCC, onde a gente foi obrigado a fazer isso. Mas, enfim. Você, inclusive, conhece a professora dela. Eu sei quem você tá falando. Eu gostava muito do Batman. Enfim. Enfim, seguindo na pauta. Mas basicamente tipo, foi assim que começou a surgir essa ideia de front-end, né? Quando você começa a ter os usuários usando... Conforme a web cresce, né, e os usuários têm mais necessidade de interagir com as aplicações, e você não precisa mais ter essas aplicações instaladas localmente nos computadores, começa a fazer sentido você abstrair essas camadas para ter uma camada que o usuário consiga interagir, né, fazer o que ele quiser, sem que isso fique consumindo o processador e tal, e aí a partir daí linguagens como JavaScript começam a se popularizar. Ainda que até o SC e JavaScript fosse uma linguagem assim, bem porca, né, para dizer o mínimo. Como era, Adriano, ter que mexer com o JavaScript tão complicado, né? E aí começa a vir coisas com o jQuery para tentar auxiliar a vida dos programadores. Mas como foi essa época do JavaScript? Cara, assim, a primeira experiência que a gente começou a ter com a ideia de que a gente podia comunicar com um servidor
uma requisição sendo feita por parte do cliente, né, da aplicação do site rodando na máquina do cliente, fazer uma requisição para o servidor de forma assim, a gente até pode dizer que a gente já começou a mexer com a sincronicidade, né? A gente tem uma requisição assíncrona e as coisas atualizarem na tela sem você precisar acessar uma outra URL ou dar um F5 para você ter aquele retorno. Acho que a primeira coisa que popularizou isso foi o conceito de Ajax, né? Que é com XML HTTP, que é a base do que a gente usa hoje para ainda fazer requisições por API, né, lá na camada no JavaScript. Mas, basicamente, as primeiras noções que eu comecei a ter disso, e não era nem pela questão de você separar front e back, era mais pela experiência do usuário poder acessar um recurso sem a tela inteira ter que recarregar. Então, você abre uma janela que é uma janela mestre, você quer carregar um conteúdo dentro dela de forma dinâmica, sem ter que reconstruir a tela inteira do lado do cliente. Foi fazendo requisições Ajax, né, do JavaScript para um servidor, e esse servidor devolvia ainda um HTML, só que era só uma fração do HTML que você ia dar append dentro daquele pedaço. E antes da gente trabalhar com jQuery, a solução que a gente tinha era document.innerHTML, sabe? Tipo, get element by ID, innerHTML, e colocar o conteúdo lá dentro. Aí a gente já começou a ter uma experiência com o pessoal, que legal, eu consigo atualizar as coisas sem a página inteira ter que ser recarregada. Eu posso criar um bloco mestre e outros blocos, tipo, servindo de um template e carregar as coisas dentro dele. Era bem rudimentar isso daí. João, você levanta a mão? Sim, e eu acho que isso contribuiu bastante, não só para a evolução do front-end web, que é o foco que a gente está conversando agora, mas evoluiu também para a parte das profissões de UX, de designer, porque meio que trouxe mais eles para esse lado, né? Porque isso, você ter que dar F5 numa página ou ir para outra URL para poder trazer a informação para o usuário é nada usual. Então, acho que isso também foi um gap para as outras profissões entrarem mais e crescerem ainda mais. E nessa linha também, né, reduzir a questão de complexidade de processamento, né? Você tem muita coisa sendo processada. Você tem uma parte da tela que não precisa ser atualizada, por que o servidor tem que se responsabilizar em gerar ela toda vez? Só que isso é o que você falou, dá uma opção para o cara de UX começar, que não era uma profissão específica, né? A gente tinha alguns designers que os caras andavam tanto na área de mídia impressa e começaram a andar para a web, né? Você tinha esse meio de termo, né, em muitas agências, mas explorar coisas que não eram possíveis ser feitas antes. E aí a gente não pode esquecer um cara nesse caminho, que eu acho que foi uma das coisas que explodiu nessa época, a ideia de que você pode fazer interfaces mais agradáveis foi o Flash, né? Eu não sei se todo mundo aqui teve alguma experiência mexendo com Flash. O Flash ele surgiu como uma forma de você criar sites, né? Era uma experiência, não só sites, mas tipo joguinhos, milhares de jogos feitos em Flash. O charges.com.br, né, fazia charges em Flash, o Mortadela também fazia. Então tinham várias e várias coisinhas que dependiam do Flash, né, no mundo digital de repente. De repente o Flash, eu lembro que quase todo o conteúdo que eu via na internet no final da década de 90, começo dos anos 2000, era em Flash. Sim, e o que pega é que o Flash ele abriu uma possibilidade que a web clássica não dava, né? De como é que eu criar interfaces mais ricas, mais interativas, com recursos diferenciados, que você não conseguia rodar isso no navegador normal, né? Então, a integração de um plugin e o Flash... Eu não sei nem se a origem do Flash tinha como esse objetivo, era simplesmente fazer animações para complementar as interfaces, mas chegou um ponto onde você tinha sites inteiros feitos em Flash, que você abria lá o site, era tradicional na época você ter uma barrinha de loading, uma música de fundo, que todo mundo adorava botar áudio de fundo no seu site, por algum motivo, e uma interface toda animada, desde os mais rudimentares até coisas que, inclusive, hoje ainda são muito bonitas, né? Se você começar a explorar sites antigos feitos em Flash, você vai achar coisas muito maneiras que não são feitas mais hoje em dia, por vários motivos, né? Porque a gente tem que ter compatibilidade com dispositivos diferentes, porque você tem em questão uma limitação também. Tipo, você quer informação, acesso rápido, você não quer perder muito tempo, mas você tinha coisas incríveis feitas na época com isso, e era uma solução de front-end, talvez não tanto porque não existia muito aquela noção de você usar o Flash no final, mais ou menos, ali, né, não no final da carreira do Flash, mas mais ou menos ali pro final de quando a web começou a avançar um pouco mais, o Flash começou a ficar um pouco para trás,
você começou a ter algumas soluções onde você poderia usar o Flash integrando com alguma coisa rudimentar de API para você ter algum tipo de conteúdo dinâmico na sua tela. Mas nisso a web também já foi avançando junto, né? Tem aquela questão, né? O Flash, ele tinha coisas muito interessantes, mas ele tinha algumas falhas de segurança, ele custava muito processamento, e aí quando surge o advento das aplicações mobile, né, quando surge os celulares Android e iOS, de repente o Flash não só, ou ele não era compatível, ou era absurdamente custoso para você conseguir rodar isso no celular. Então, por exemplo, os celulares Android que rodavam Flash, a bateria não durava horas por causa do plugin do Flash, porque ele consumia um processamento absurdo. E aí tem aquela história, né, aquela carta aberta que o Steve Jobs fez quanto ao Flash, falando que não ia rodar Flash nos dispositivos iPhone. E basicamente o Flash morreu como consequência disso. De repente a internet toda começa a procurar conceitos de responsabilidade, de tentar permitir que as suas aplicações funcionassem em múltiplos dispositivos, múltiplos devices, e um dos maiores players do mercado fala que não vão utilizar Flash. A Adobe até tentou publicar uma carta, discutir isso, combater com as ideias do Steve Jobs, mas a gente sabe quem foi que venceu essa história. E com a queda disso, né, até antes disso a gente já tinha um crescimento de popularidade, que foi um cara que eu imagino que salvou a pele de muita gente que estava desenvolvendo interface web, que foi o jQuery. E nesse período ele já estava com bastante recursos para você criar interfaces um pouco mais dinâmicas, né? Ele já tinha soluções, por exemplo, de animação embutida nele, né? Que é basicamente manipulação de estilos e manipulação de propriedades e atributos através de animações no jQuery. Era um pouco mais complexo, né? Eu imagino que o Flash ele tenha tido uma vantagem na época dele, porque ele permitiu que profissionais que não são programadores conseguissem criar coisas interessantes para a web, né? Então você podia ter profissionais que são de design, e aí você até comentou vários canais de charge, então animadores profissionais poderiam fazer conteúdos, tanto entretenimento e animação, mas esses caras também tinham um skill para criar interfaces interativas para um usuário poder acessar. Então você tinha sites lá que você acessava, tinha um menu superior todo animado, você tinha vários recursos de tela, até às vezes não ser no site inteiro, mas ter elementos espalhados por um site HTML comum com o Flash ali trabalhando. Mas aí o jQuery meio que veio e deu uma solução, ainda que bem limitada, né? Porque aí você já está falando de programação, né? O cara já tinha que ter um conhecimento de codar para poder resolver essas soluções, mas fica mais fácil atender o sonho do designer, né? O designer tinha um sonho maravilhoso de uma interface, o programador conseguia chegar mais perto daquilo que estavam planejando. Com certeza. Enfim, com o Flash morrendo, a Microsoft não investindo mais nem no Internet Explorer, nem nas tecnologias Silverlight, de repente a W3C se encontra no momento em que ela precisa adiantar uma coisa que ela já tinha atrasado várias e várias vezes, que era o lançamento do S6, né? Então, de repente, o Tim Berners-Lee tem que botar a pressão, demitir uma meia dúzia de programadores, chicotear uns outros para eles conseguirem adiantar o lançamento da nova versão do JavaScript. E aí a gente tem um momento de transição, onde alguns navegadores implementavam parte das funcionalidades novas, outros não implementavam, e aí vai se tornando impossível, por um período de tempo, você conseguir fazer uma aplicação que rode em todos os navegadores, seja compatível com todos os computadores, em todos os dispositivos, etc. Isso, finalmente, lá para 2014, 2015, se consolida, né? Então, hoje, meio que você já consegue... Fora, você tem plugins como o Babel, que convertem o JavaScript, mas você tem hoje uma consistência em que você consegue utilizar o seu mesmo código de forma razoavelmente igual em qualquer navegador que existe, menos o Safari. Fala aí, Adriano. Boa, menos o Safari. E antes disso, né, se a gente for ver, muitas das soluções que a gente tinha que ter na época, lá antigamente, para ter uma compatibilidade com o Firefox, com o Internet Explorer, com o Chrome que estava surgindo, e eu não sei, né, teve um período, não sei se para vocês também, onde parecia que existia muitos navegadores. Então a gente tinha o Internet Java instalado, tinha o Firefox, que era o que todo mundo queria, a galera de tecnologia que queria forçar todo mundo a usar. O Chrome ainda estava surgindo, mas você tinha uma infinidade de navegadores e todo programador tinha aquele navegador que falava, não, esse aqui é incrível, esse daqui é o melhor, esse daqui permite tais coisas.
E a gente acabava entrando num cenário que era hack tanto de CSS, né, hack de estilo, quanto hack de JavaScript. Então, muitas funções nossas tinham que ter condições dentro do nosso código-fonte, o que hoje é um negócio quase impensável. Apesar de que você falou, o Babel, ele faz essas coisas meio que por trás, né? O Babel, ele faz essas partes, essas condicionais, às vezes, por trás, só que hoje muito mais simplificado. Mas a gente tinha cenários onde a gente tinha que olhar qual era o user agent que o cara estava acessando para dizer se a gente ia fazer determinada tarefa com uma função X ou uma função Y, porque a gente sabia que a implementação de cada navegador era diferente. O jQuery meio que resolveu parte desse caminho, porque o jQuery ele incluía isso já nas bibliotecas dele, né? Então, quando eu tentava fazer algum recurso, o jQuery ele já sabia identificar como ele ia executar aquele recurso, mas nem para tudo funcionava. Isso também se deve ao fato de que a normalização do JavaScript, até que você comentou antes do S6, ele não existia uma normalização, né? Você tinha uma proposta do que o JavaScript tinha que ser, só que cada navegador implementava as suas funções e recursos do JavaScript do jeito que queria. Então, nem todo mundo estava olhando para a mesma forma de resolver um problema, seja porque tem uma questão de segurança ou por uma limitação da aplicação, ou simplesmente porque a Apple é chata e não quer fazer igual aos outros. Outra coisa que resolveu isso foi todo mundo começar a adotar o Chrome como navegador padrão, né? Na verdade, eu só fiquei com uma dúvida, Lucas, aqui. Porque, assim, a gente teve o Flash, que veio e simplesmente lá pela carta do Jobs, ele não conseguiu sobreviver, não conseguiu rodar. E tem hoje o jQuery, que a gente roda, mas ele não está mais tão presente assim. Vocês veem ele ainda vê ele como uma opção para criar alguma coisa, ou a gente já tem outros métodos, por exemplo, a gente pode usar, ao invés de usar o jQuery, por que não usar um React da vida? Como que vocês veem isso? Vocês acham que ele vai acabar morrendo também? Eu acho que o que aconteceu com o jQuery, cara, é que tudo que a gente usava o jQuery para fazer, hoje o JavaScript meio que já implementa de forma natural. Então, a gente já tem muitos dos recursos que a gente só conseguia fazer com o jQuery, hoje sendo usado direto no JavaScript nativo e no Vanilla, né? Então, ele perdeu um pouquinho da utilidade por causa disso. Mas ainda tem algumas coisas que o jQuery ainda é útil para fazer. Algumas bibliotecas, alguns componentes que você importa que você precisa do jQuery para rodar. Fala aí, Adriano. Eu queria comentar isso mais ou menos nessa linha também. Mas o que você comentou o JavaScript, ele caminhou meio... Acho que o jQuery inspirou essas novas versões do JavaScript, não dá para dizer que não. Porque uma das coisas acho que o jQuery simplificou muito no nosso tempo, quando a gente começou a usar ele, era a identificação de elemento no DOM. Então, ele facilitava muito você poder varrer o DOM e encontrar um elemento específico através de um seletor, que eram os meus seletores que a gente usava em CSS. Então, isso meio que ajudou pra caramba, né? No JavaScript, a gente acabava tendo que localizar por IDs e muitas vezes a gente tinha que começar a varrer uma árvore de elementos, né? Os elementos nodes, para poder chegar num cara que a gente queria manipular. E o jQuery meio que matava isso a pau pra gente. E uma outra coisa que eu acho que o jQuery resolvia na época, a gente tinha as funções de Ajax, né? Então, a gente podia fazer requisições via uma API, a gente podia usar o método JSON para solicitar um endpoint e coletar dados de uma API, e hoje a gente tem isso nativamente com o fetch dentro do JavaScript, e a gente tem já libs, inclusive, que abstraem ainda mais essas soluções do JavaScript para simplificarem. O que você falou, acho que faz sentido. O jQuery ele sobrevive hoje por um conjunto de bibliotecas que a gente ainda tem que são dependentes dele. Hoje eu tento evitar ao máximo colocar jQuery nos meus projetos, porque eu sinto que não há necessidade de carregar uma lib cheia de recursos que eu não vou usar 10% disso, e até mesmo porque eu quero evitar ter problemas de compatibilidade no futuro, né, com essas soluções. Uma hora ou outra a gente acaba encontrando alguma lib que é dependente, mas aí meio que vai... Aí a gente volta sempre naquela discussão, acho que toda solução de tecnologia ela vai depender nas necessidades de negócio e necessidade de cliente. Então, eu, por exemplo, sou um cara que evita usar Bootstrap para minhas soluções, porque eu acho que dá para fazer muita coisa com o Vanilla, CSS, com HTML e com outros recursos. Só que muita gente prefere usar, porque facilita interfaces de algumas formas, e às vezes é uma necessidade de negócio, e o Bootstrap ele é dependente do jQuery nesse sentido também. Então, você vai acabar entrando em cenários e a sua decisão vai ser puramente de negócio. Eu acho que a gente está caminhando para abandonar esses caras, à medida que vários frameworks vão ficando muito mais próximos da gente, e muito mais
capazes, mas a gente nunca sabe, né? Vai ter sempre um site rodando com recursos antigos que ele precisa rodar com aqueles recursos porque não tem outra solução, né? Sempre vai ter um site que precisa rodar com Internet Explorer 7 e Java 4 para funcionar. Então, jQuery ainda pode ficar tranquilo que ainda vai ter um site. O governo é prova disso. O governo, a maioria dos sites do governo, de aplicativos do governo, é Explorer, né? O governo de quase tudo é padrão no Internet Explorer, verdade. Então, assim, né, são coisas que demoram para mudar, então provavelmente o jQuery ainda vai ter uma vida, pelo menos em aplicações legadas, né? Outra coisa que surgiu para dar uma mexida no mundo do front-end foi o WordPress, né? Foi o momento em que você abstraiu a tal ponto e que você consegue programar um site sem programar. Então, frameworks como o WordPress, como... tem vários outros hoje que eu nem os nomes não sei direito, mas tipo, Vertermart, o Joomla, bom, tem vários desses frameworks para você conseguir fazer blogs, fazer sites, Tem Div, tem Wix também que dá para fazer. Wix, Div, isso aí. Tem N soluções hoje que você consegue, geralmente designers, né, gostam bastante desse tipo de solução, para montar um site para um cliente, para alguém, sem você precisar entrar na linha de comando e começar a mexer com código, programar e tal. Ainda que tenha bastante gente também que faz plugin para WordPress, em PHP, ganha grana fazendo esse tipo de coisa, mas são soluções que você não necessariamente precisa ser um programador para começar a interagir com elas, começar a trabalhar com elas e começar a ganhar dinheiro com elas. Isso foi uma outra mudança que teve dentro do mundo do front-end, né? Você ter pessoas... porque antes você tinha a ideia de um web designer, né? Então você tem um cara que é um designer que mexe com o front-end das aplicações. Só que conforme as aplicações começam a ficar muito complicadas, esse cara começa a não... ou ele tem que se especializar como programador mesmo, ou ele acaba saindo da área. E aí, eu sinto que essas pessoas começaram a migrar muito para as ferramentas mais prontas, como o WordPress, para conseguir continuar entregando o que eles entregavam como web designer, só que um pouco mais afastado das linhas de código. Mas ainda assim, tem muito programador que usa também o WordPress para fazer sites, para fazer entregas para alguns clientes. Você já chegou a mexer bastante com o WordPress também, né, Adriano? Mexi bastante. O que você falou faz todo sentido. O WordPress ele permitia que você fizesse uma instalação clean dele só com os temas padrões. Você entrava num ThemeForest da vida, num template Monster, escolhia um template que você achava legal, comprava aquele template, instalava, ele já vinha com uma camada de plugins para fazer ele funcionar. Você tinha o site com o visual que você queria e você ia alimentando ele internamente. Inclusive, foge um pouco, acho, também da temática, mas eu acho que o WordPress é um dos responsáveis também por fazer o PHP ser tão relevante no cenário por tanto tempo, né? Porque se você quisesse mexer na sua interface, no seu template, para personalizar algumas coisas, você ia encontrar código HTML, JavaScript, CSS misturado com código de PHP. E eu imagino que para muitos programadores, assim, pessoas que mexeram com programação na época para poder personalizar isso, e esses não seguiram assim uma profissão nessa área, para muita dessa galera eu imagino que PHP e HTML são coisas indissociáveis, sabe? Para um cara que só mexeu personalizando temas no WordPress. Para ele, PHP e HTML é uma coisa só, no final das contas. Cara, muito provavelmente. Eu lembro que as primeiras vezes que eu mexi com PHP e HTML, eu não conseguia entender como fazer eu, inclusive, me lembro muito especificamente um site que eu estava fazendo, e aí alguém me falou, o designer me pediu para fazer uma atualização na página sem ter que dar refresh, né, para conseguir atualizar, para fazer um envio de um formulário, para fazer um envio de formulário sem dar refresh. E aí eu mandei mensagem para você, eu falei, cara, tem um jeito de fazer isso aqui? Aí você falou, pela primeira vez eu ouvi as palavras, tem o Ajax. E aí, tipo, lá vou eu lendo a documentação da Ajax para entender o que era Ajax, como usava Ajax, para que servia Ajax. E aí eu consegui implementar, e aí eu dava o enviar, ele mandava os dados pro PHP no back-end, né, que nem tinha direito a essa separação de camadas, mas ele conseguia mandar os dados para o meu banco de dados sem que isso modificasse, sem dar refresh na minha tela. E quando eu fiz isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é o futuro? Basicamente, o que você fazia era simular... Não direito como funciona. Basicamente, uma coisa que você fazia era simular ou submeter um form, né? Isso, basicamente isso. E eu fiquei chocado a primeira vez que isso aconteceu, e depois eu comecei... E hoje isso é uma coisa tão natural, né? Hoje é tão comum o conceito de você fazer chamadas assíncronas do seu front-end para
buscar dados no back ou para salvar alguma coisa, tal. É muito comum isso, mas nem sempre foi um lugar tão comum no mundo para os desenvolvedores, né? E aí a gente teve agora, com a chegada do S6 da ECMAScript, a revolução do JavaScript, né? Hoje você consegue usar JavaScript no front, no back, no mobile, na geladeira, na casa da sua avó, em qualquer lugar tem JavaScript. E muita gente fala que o S6 é o momento que o JavaScript virou uma linguagem de programação de verdade, né? Como você vê essas tecnologias JavaScript hoje sendo usadas em todo que é lugar e o JavaScript dominando o mundo? Cara, é interessante pra caramba, porque a gente tá falando de uma visão de stack única, né? Você tem hoje programadores que são capazes de resolver problemas sabendo uma única linguagem de programação, que é algo que no começo era bem difícil. Você está falando de camadas e camadas de linguagens diferentes, de tecnologias diferentes, né? Então, você está falando banco de dados, depois você tem back-end. Não lá no começão, né? Onde tudo era meio que misturado, mas você passou por um período, né, onde você tinha que ter domínio em várias coisas diferentes e o JavaScript meio que ele democratiza um pouco, do meu ponto de vista, porque hoje você consegue, só sabendo JavaScript, escrever uma aplicação, uma API em Node para responder requests, né, e comunicação em RESTful. Você consegue escrever uma interface web usando algum framework mais moderno, React, Angular, Vue, que você se sente familiarizado. E você consegue escrever um aplicativo para o seu celular usando o React Native e ter todas as conexões disso. E o seu banco de dados, muitas vezes, você às vezes nem se preocupa com a estrutura dele, porque se você usa algo como o MongoDB, você manipula ele direto no seu Node, então você está criando collection direto por ele. Então, para você, tudo é JavaScript, no final das contas. Então, eu acho que deu um poder legal para uma galera poder criar coisas novas, criar coisas de forma mais rápida, ser eficiente na entrega de uma ideia, né, na hora de você tirar a ideia do papel. E aí que você falou, cara, a loucura do JavaScript está indo em cenários tão longe, cara. Eu tava vendo, você consegue colocar JavaScript e controlar Arduino com JavaScript, sabe, usando firmwares modificados e tudo mais, não sei o detalhe disso, mas a possibilidade que você tem é gigante. E aí acabou que hoje a gente meio que ramificou num outro sentido, né? Você tem uma linguagem só que resolve vários problemas, só que a necessidade específica dessa linguagem em cenários específicos, né? Então, quando a gente está falando de front, de back, forçou também a criação de uma camada gigante de bibliotecas e frameworks. Então, hoje o cara ele se especializa não necessariamente em linguagem. Se o cara é um cara de JavaScript, ele não vai se especializar só em linguagem, ele vai se especializar em framework. Eu acho que faz todo sentido isso. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando como front-end, mas eu estou mexendo tanto com React como com React Native. Então, cada vez tarefa que a gente pega na Squad, quem for implementar alguma coisa no web já implementa no aplicativo também. Isso é em parte muito possível porque a gente está usando a mesma tecnologia no final das contas para ambas as coisas, né? Que é o React, que é Java. Então, o front-end ele começa não só o front-end se profissionalizou, né, nesses últimos tempos, mas ele começou a agregar uma gama cada vez maior de responsabilidades. Então hoje não é simplesmente você fazer uma telinha, porque existe, não sei se ainda existe, né, mas até alguns anos atrás, pelo menos, ainda existia um certo preconceito da galera de que front-end não é o programador de verdade. O programa ele tá no back-end, lá que tá a carga, lá que tá a regra de negócio, lá que é importante. E o front-end é só desenhar a telinha pro usuário ver, isso aí não tem relevância. Mas conforme as profissões de UX e de UI, conforme a ideia de UX, né, começa a crescer, conforme você tem ferramentas que conseguem mapas de calor para detectar quanto tempo seu usuário passou no site, em que tela que ele saiu, em que tela que ele ficou mais tempo, onde ele clicou, começa a surgir a ideia de que você precisa ser o mais coeso e simples para o seu usuário, a experiência do usuário tem que ser a melhor possível para garantir que ele vai continuar no seu site. Então, às vezes, uma interface bem criada é o que define se a empresa vai vigorar ou não, se o seu usuário vai ficar na sua plataforma ou se ele vai para o concorrente, se ele vai pagar $1 ou se ele vai usar a versão gratuita. Às vezes, esse tipo de coisa é muito relevante e o front-end, eu tenho a impressão que ele ganha um outro ar de importância dentro do mundo do desenvolvimento, no momento em que, às vezes, o front-end é o que vai definir se o seu usuário vai continuar na sua aplicação ou se ele vai para o seu concorrente. Então, como é que você acha que é esse momento em que os programadores estão começando a perceber que front-end não é mais fácil, não é mais bobo do que o back-end, que é uma percepção que se tinha até algum tempo atrás? Você acaba tendo hoje, né, um cenário de especialização tão amplo, né, para o front-end,
que você tem algo hoje, por exemplo, um cara de back-end, uma pessoa de back-end que seja focado em back-end, ele não consegue mais entregar uma solução de front ao nível do que se espera do mercado hoje, né? Porque no começo você comentou, né? Eu tive minha origem em full stack, porque era uma coisa normal. Um cara que mexe com back, ele entender front, ele conseguir fazer telas, e aí você vai ter um cara que é um pouquinho mais... Ele tem um pouquinho mais de tato com interface, um cara que tem um pouco mais de tato com a lógica de back-end, com regras de negócio de back-end, mas no nível que a gente tem hoje de profissionalização do profissional de front-end é tão alta que acontece isso. Você tem que ter uma especialização, porque o cara de back-end ele não vai ter esse domínio se ele não gastou um tempo naquilo para entregar uma solução, às vezes, tão boa. E hoje a gente lida também com um negócio que a gente não se preocupava no passado, que é até engraçado, né? Como meio que vem no oposto, né? Hoje a gente pensa no front-end, a gente pensa em performance, que era uma coisa que meio que passava batido, porque front é uma tela, é um desenho, ela tem que ser bonita e o cara vê. Mas hoje a gente está pensando em, putz, se essa solução aqui que eu estou fazendo, ela performa bem no lado do navegador do meu cliente. E é até engraçado, eu comentei de ser meio que contra-intuitivo, porque a gente passou de uma web que era de baixo recurso, né? Computadores com baixo recurso, onde a gente não se preocupava muitas vezes tanto com a performance da aplicação que roda do cliente, para um cenário onde a gente tem computadores muito mais poderosos hoje, celulares muito poderosos hoje, e a gente está pensando em enxugar o máximo possível do recurso daquela máquina para poder fazer a experiência mais otimizada possível. E mais do que uma experiência também otimizada, onde o cara não tenha travamentos, não tem engasgo, onde o SEO, né, o Google consegue identificar que aquele site é performático, porque hoje isso também é uma métrica para dizer se o Google vai indicar o seu site para alguém. Porque se o Google perceber que seu site não é otimizado, ele vai jogar o seu site lá embaixo, porque ele acredita que vai ter uma solução melhor para responder aquela necessidade. Então, você falou mapa de calor, entender o que o cara está fazendo, e hoje você vai ter regras de negócio no nível do front que vão dizer, por exemplo, como uma interface vai se comportar dado a experiência de uma pessoa específica. Você vai fazer teste AB, e o front tem que ser capaz de identificar cenários onde ele vai mudar a forma de exibir um conteúdo. Como é que eu lido, por exemplo, com um usuário que trabalha com a minha plataforma desse jeito e desse jeito? Eu vou ter que mudar a interface, eu vou ter que gerenciar o que o cara pode ver ou não. Então, a gente tem um nível de regra de negócio, obviamente, a gente não guarda essas informações em front, né? Porque a gente está falando de um lugar que está na mão do usuário, né? O front-end está na mão do cliente, ou seja, qualquer coisa que tem ali o cliente, ele pode mexer, ele pode mudar. Então, se uma regra muito essencial de negócio sua está no front, está errado, porque o usuário pode burlar essa regra de negócio. Então, você vai coletar esses dados a nível de back-end para garantir que tudo isso possa ser checado num lugar que é seguro para você que está desenvolvendo. Mas você vai desenvolver regras no front para definir várias coisas, para definir usabilidade, ou até mesmo fazer um graceful degradation, né, que é um termo que a gente usa muito, que é quando uma aplicação não se comporta bem num cliente, como é que eu posso retirar elementos da interface para torná-la mais eficiente? Ou ele está rodando um dispositivo menos capaz, seja em resolução, seja em desempenho. O que eu posso fazer para esse cara ter uma experiência ainda tão boa quanto removendo elementos da tela, né? Então, é uma discussão que vai de usabilidade, tem que ser bonito, tem que ser usual, tem que ser funcional, tem que ser rápido, tem que ser... Não pode ter atritos, né? Para um usuário poder interagir. Então, criou toda uma categoria de profissionais que vão trabalhar desde o UX. Se a gente fosse falar da evolução do UX também, seria um outro podcast, né? Como que o UX partiu de ser um cara que desenhava para ser hoje um cara que entende experiência, até a forma como ele comunica com o front-end traduz aquilo, e até a forma, às vezes, hoje, acontece muito do front-end chegar no back-end e dizer para o back-end como que uma regra de negócio tem que ser escrita, porque ele sabe que aquele retorno é essencial para aquela solução que foi pensada para a interface. Então, até o back-end meio que tem que trabalhar o que ele está fazendo para atender uma necessidade de front-end, e não mais o contrário. Exatamente. Cada vez mais a interface guia como a aplicação tem que ser feita, porque é ela que guia como o usuário vai utilizar. Bom, acho que essa é uma ideia geral de como a gente teve a evolução das tecnologias de front-end, como é que elas surgiram, né, desde quando era um monolito com todo o seu front e seu back entrelaçados de um PHP ou de alguma outra linguagem, né, que
que cuspia um HTML para a tela, até hoje que você tem as aplicações mega complexas, com ideia de microserviço, de micro front-ends, etc. Inclusive, você que estava comentando comigo, né, uma questão desse conceito de micro front-ends, como funciona mais ou menos isso? Você acha que isso aí tem potencial para ser uma nova forma de se programar em front-end, ou você acha que ainda a gente vai continuar usando as SPAs como a gente usa hoje? Eu acho que sim, tem um potencial interessante. Eu ainda não apliquei isso, então não tenho uma expertise na área, mas existe toda uma discussão sobre a ideia de você poder separar seu front-end em pedaços que possam ser independentes e eles são correlacionados. Só que ainda existem algumas coisas que eu acho que a indústria inteira, né, do front, né, na programação inteira, a gente tem que entender que isso muda muito a forma de você codar, isso muda a forma como você pensa em software, né? Então, às vezes, uma solução assim como microfunções em back-end ainda é uma parada muito específica de cenários específicos, né? Você querer aplicar isso em qualquer cenário não vai ser, às vezes, a solução que você precisa. Para o front-end eu acho que é a mesma coisa, eu acho que ele ainda está um pouco mais atrás do que a gente tem ainda vendo em microfunções, em serverless, né? Eu já encarei conversando com pessoas e vi alguns problemas que ainda existem, por exemplo, de como você correlaciona dependências entre esses micro front-ends, né? Então você vai ter micro front-ends diferentes que dependem de bibliotecas diferentes, e muitas vezes bibliotecas iguais em versões diferentes. Como é que você garante que quando isso carrega no computador de um usuário, um pedaço do front-end dele entende que ele tem que rodar com uma versão X de uma biblioteca, enquanto um outro pedaço usa uma outra versão? Então hoje, discutindo com um colega que entende um pouco disso, ele chegou a falar que hoje isso é um problema, você precisa hoje nivelar algumas das versões do que você está usando de dependência, e alguns cenários isso pode ser usado. Então, é o tipo de coisa que hoje a gente ainda está vendo como experimento em grandes startups, né? Você vê quem está experimentando isso são empresas como Spotify, está testando esses usos e tal, e dando cenário, mas a gente ainda não tem, eu acho que hoje, pelo menos no meu conhecimento, né? Talvez alguém pode chegar e falar que tem alguma evolução nesse caminho, mas a gente ainda não tem, eu acho que, uma arquitetura bem estabelecida de como isso vai ser modelado, sabe? Como que a gente vai criar um padrão que todo mundo consiga seguir aquela linha de pensamento, sabe? Uma arquitetura base que sirva de referência. Eu ainda não vi nada nesse sentido ainda. Mas pode vir a surgir. Hoje a gente tem cada vez mais esse front-end que é um cara mais arquiteto, né? Inclusive, eu imagino que seja uma profissão que, se já não existe, deve surgir com o tempo, que é arquiteto de front-end. A gente normalmente está acostumado numa squad você ter back-ends, front-ends e arquitetos, e os arquitetos estão pensando em todo aquele gráfico, né, que a gente vê, todo aquele gráfico de conexões das requests que chegam para um servidor e vão para o outro, e aí tem um banco de dados e uma replicação. O cara está pensando nisso muito a nível de infraestrutura back-end, servidor. Eu não duvido muito chegar um momento que a gente vai ter um arquiteto de front, que vai estar pensando nessa mesma coisa, como que diferentes pedaços da interface se comunicam, e como que um pedaço de interface, às vezes, pode servir mais do que um dispositivo, né? Você pode ter um pedaço de interface que serve tanto a sua web, quanto o seu app, quanto o seu aplicativo de televisão. E a aplicação pode decidir o momento onde ela carrega isso, onde ela carrega outro elemento. Então, tem chão ainda nesse negócio. Perfeito. Então, ainda não chegamos no topo da área. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para evoluir, muita coisa para ser agregada ao front-end. Outra questão que a gente comentou aqui em passando, mas é legal a gente falar, é a questão o conceito de SPA, né? De Single Page Applications, porque antes, uma vez que a gente pensa no front-end como uma coisa, um JavaScript que vai ser carregado pela tela do usuário, em vez da cada tela, a gente ter que fazer uma requisição no nosso servidor no PHP para ele cuspir para a gente tela, a gente carrega hoje em dia, com o conceito de SPA, todo o JavaScript para o usuário, e aí o que vai ser renderizado na tela já está no front, ele não tem que ficar fazendo requests o tempo todo para buscar esse JavaScript de novo, né? O que você acha de... Meio que esse já é o padrão hoje em dia, né? Meio que isso dominou o mercado, mas como é que você vê essa mudança do que era antigamente para esse conceito de SPA hoje em dia? Não, totalmente, porque hoje você tem uma aplicação que a gente pode dizer, ela segue um caminho mais linear, né, no fluxo de execução, né? Você carrega a aplicação e essas interações com o back-end são em pontos específicos da sua usabilidade, né? É aquilo que você comentou, a gente tem que fazer um request para trazer o HTML com o conteúdo que eu quero. Não, agora eu carrego um JavaScript que gera a minha interface,
e essa interface ela se transforma à medida que eu vou usando e à medida que a minha aplicação vai conversando com o back-end. Então já não é mais um negócio tipo, vai o request, volta o request, vai o request, não. A aplicação está toda hora se transformando na mão do usuário, né, na usabilidade, e em momentos essenciais esse cara está fazendo comunicações com o back-end para coletar informações. E aí a gente vai desde, tipo assim, eu carrego todo o meu JavaScript para gerar a aplicação, então você tem um carregamento mais lento, mas você tem uma experiência muito mais fluida de uso, ou você está trabalhando com lazy loading, né? Então você separa isso em módulos, o Angular permite isso de forma bem nativa, né? Então eu carrego os módulos que eu preciso e à medida que eu vou explorando outras áreas da minha aplicação, módulos que são necessários vão sendo baixados. Isso é meio que transparente, o usuário ele vai tendo uma experiência mais confortável, né? E aí a gente acaba trazendo para o front outras responsabilidades que não eram dele antigamente, né? Você acaba tendo gestão de rotas, que é algo que hoje é feito em front, não é mais feito em back-end. Você acaba tendo a gestão de fluxos de jornada, né? Então, às vezes está falando de um conjunto de formulários que o usuário preenche, e dependendo do que ele escolhe, ele vai para um outro rumo. Isso já não é mais pensado em back-end, o front-end hoje ele cuida disso, né? Então ele vai saber, o cara preencheu essa informação, eu preciso levar ele para esse caminho, preciso levar ele para esse outro caminho. Então deu esse dinamismo. Eu não sei hoje uma divisão clara do que hoje é SPA ou não. A maior parte do que a gente usa hoje no nosso dia a dia tem SPA e eventualmente ele vai ter uma troca entre que vai para uma outra rota, que um outro servidor cuida disso, mas no final das contas, a gente está dando um pouco mais de autonomia para a máquina do usuário. Eu acho que também isso reflete aquilo que a gente comentou lá atrás, né, da evolução do hardware, né? Então, hoje a máquina do usuário ela tem um poder que você pode dar um pouco de responsabilidade para o computador do cara usar e desafogar isso de um servidor. E o servidor ele fica mais direcionado, né? Ele fica responsável putz, eu vou acessar o banco, vou tratar esse dado, eu vou validar uma autorização e eu vou devolver esse dado para o cara. E a gente simplificou muito a comunicação nesse sentido. Hoje eu acho, inclusive, a barreira hoje para um cara que quer programar nesse sentido é muito menor por causa dessas questões. Bacana. João, tem alguma coisa que você quer adicionar aí na conversa, na discussão? Não, Lucas, acho que tá tranquilo. Vocês conversaram muitos assuntos legais. Aprendi bastante coisa. Um adendo que eu acho que seria legal fazer sobre... A gente falou de SPA agora, e aí muita gente pode questionar SEO, né? Como é que é a otimização, já que a página é gerada do lado do cliente, como é que o Google consegue identificar o conteúdo que você está disponibilizando. E aí outra coisa interessante de front-end, né, que uma solução que se usa para esses cenários é server rendering, né? Então meio que a gente volta um pouco atrás, né? A gente vai deixar o servidor renderizar o meu front-end. Só que o interessante é que as soluções que a gente usa para isso envolvem os frameworks de front-end que a gente está acostumado. Então em React, se você quiser fazer server rendering de alguma coisa, o usuário acessou uma rota, aquilo bateu no servidor, o servidor ele já pode entregar o HTML inicial daquela página com conteúdo preenchido, gerado pelo back-end usando o React. Então ele vai usar uma função do React para renderizar o HTML. Aquilo cai na mão do cliente, então a primeira página com todo o conteúdo já foi entregue para ele pronta, e dali para frente as interações futuras dele são feitas em client-side. Então, ao ponto de que o seu navegador, o seu buscador, né, o Google, ele consegue ver o conteúdo da sua página antes para poder dizer o conteúdo que tem ali para indexar. Mas aí também tem outras questões, né? O próprio Google hoje, sabendo de que SPA é o mercado atual, ele já está preparado para interpretar. Então, muitas vezes a sua aplicação nem precisa estar preocupada muito com o server render, a menos que você tenha coisas específicas onde existe uma necessidade de você considerar aquilo. O navegador é capaz de ler o site e aí ele vai medir. Pô, esse site carrega rápido, esse site carrega muitos dados e dá a preview da busca e medir se aquele site vai estar no topo ou vai estar lá embaixo. Bacana. Eu ia perguntar se eu tenho mais alguma coisa para adicionar além dessa pontuação mais bem legal que você trouxe. Mas tem mais alguma coisa que você acha que é legal a gente colocar a respeito de front-end, cara? Cara, não, na verdade eu acho que a gente cobriu legal boa parte dos assuntos, assim, uma visão mais em cima das coisas, sem entrar muito nos detalhes, mas é uma história legal de entender. Eu acho que a gente que programou e passou por essa história, a gente tem uma visão até um pouco diferente sobre o que é usar essas tecnologias hoje. Eu imagino, o que não desmerece o trabalho de um programador que está entrando agora no mercado, já com todos esses frameworks à mão dele. Mas é legal entender que, tipo, não foi assim o tempo todo. O mundo foi mais sombrio, foi um mundo triste e frio e solitário, que hoje é um mundo melhor. Nós construímos esse mundo melhor para as novas gerações.
Isso foi uma indireta pra mim, que peguei o bonde andando agora já, com esse monte de framework. Não, é o que eu falei, a gente não vai desmerecer programadores que estão conhecendo o mercado agora, mas o mundo não foi esse arco-íris todo. Não, o João fez parte desse mundo que ele programava com JavaScript Vanilla dentro do React, cara. Aí, ó. Lucas, esse tipo de coisa a gente não fala. Não, mas... Esse tipo de coisa Criava lá coração. de mount, dentro do componente de mount, documento.getElementById, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem Mas nunca, é quem interessante nunca? isso. Não, é tranquilo, eu faço direto isso aí, quando tem coisa que a gente precisa. E é legal porque o JavaScript tá ali, tá ligado? Você tá usando o framework, ele tá abstraindo muita coisa pra você, mas, pô, você tem o framework, você tem o JavaScript à sua disposição. Se precisar usar, cara, você vai usar. O importante é entregar o produto. Aí que tá. Uma coisa é usar quando você precisa, outra coisa é você só usar ele, né, João? Ô, Adriano, de contrapartida, isso foi a minha primeira experiência com React. Eu cheguei na empresa, conheci o Lucas, ele falou assim, ó, tem essa tela. Fui fazendo lá, os negócios não estavam funcionando, eu não tinha nenhuma noção, assim, do que era, de como fazer. Eu fui fazendo, cara. Quando foi ver, eu só tinha o esqueleto da classe. Tinha a classe, o constructor, o didmount, o update com o render. O resto era só documento.getElementById. Append, era só vanilla. Ô, Lucas, pelo menos ele não instalou o jQuery no projeto e começou a usar ele. Foi por esse lado. Não, quem fez isso foi outro programador. E era uma versão do jQuery que não funcionava no NPM no Windows. Então a gente tinha que ter a biblioteca do jQuery separada. Senão o cara não conseguia programar. Mas é muito legal isso que você falou. Porque, tipo, eu lembro que quando eu comecei a aprender React, eu não entrava na minha cabeça por que aquilo funcionava. E eu só pensava, caralho, por que eu tô usando isso aqui? Isso aqui é só um jeito mais difícil de fazer as coisas. Até o momento que eu entendi como é que o React funcionava. E aí, quando eu entendi como é que o React funcionava, eu falei, caralho, por que eu usava JavaScript antes, saca? Porque, tipo, é tão mais... Você entende por que aquelas coisas funcionam daquele jeito que elas funcionam. Você entende porque o render, como é que funcionam as states, como é que funciona o render, por que ele renderiza daquela forma. E o quanto isso facilita de você não ter que ficar buscando o elemento dentro da árvore da DOM, varrendo a DOM pra achar a porcaria do filho do elemento pra conseguir fazer a alteração da cor dele quando você clica. E quando você entende como você opera isso no React, faz tudo muito mais sentido dentro da sua cabeça. Isso eu acho que é um salto mágico, que também, claro, não desmerecendo quem tá entrando no mercado agora, mas quem sofreu na mão do JavaScript puro, dá um valor para esses frameworks, para essas bibliotecas que talvez outras pessoas não deem tanto valor, né? Porque é só o lugar comum para eles. Mas é muito interessante entender como esse mundo evoluiu, né? Isso que a gente não falou muito também sobre sobre as formas como a gente fazia API antes, né? A gente foi direto para a ideia, tipo assim, a gente comunica API. Você falou de varrer um DOM para achar uma informação. A loucura que era quando você acessava um web service que só entregava o seu retorno em SOAP e você tinha que varrer um XML mais ou menos como você varria um HTML para localizar elementos para poder saber o que tinha dentro dele. E ou então tentar catar alguma biblioteca JavaScript que meio que fazia isso por baixo dos panos para você, para te facilitar a integração com uma API SOAP. Hoje a gente tem RESTful, cara, e é tão interessante o uso de REST que você para e pensa assim, caraca, por que demorou tanto tempo para alguém bolar essa arquitetura de contrato entre uma API entre um servidor e um cliente, sabe? Mas, cara, vou te dizer que ainda tem muito lugar usando SOAP, viu? Principalmente governo e lugares regulados pelo governo, ainda é muito forte o uso de SOAP, porque tem muita aplicação legada, né, que ainda usa contrato. Sim. E é bizarro, cara, é bizarro. Eu tive que fazer um tempo atrás uma aplicação que consumia um SOAP e tipo, não faz sentido, saca? Você olha pra aquilo e fala, não, mano, por quê? Porque tá errado. Tá errado, como é que vocês pensaram que isso era uma boa ideia? Exato, cara. Alguém olhou o XML. E o XML teve seu valor por um tempo, né? Tipo, foi uma parada que tipo, revolucionou a comunicação entre aplicações. Mas quando você olha pro JSON e você fala, cara, é tão simples que chega a ser estranho a gente não ter chegado a essa conclusão antes, tá ligado? De como a gente pode organizar. Porque no final as coisas são uma lista de coisas ou uma coisa. E é isso. Cara, a estrutura de objetos do JavaScript é muito intuitiva, né? Muito fácil de você entender como é que aquilo tá operando, como é que funciona um chave-valor ali dentro, como é que funciona aí. É uma coisa, realmente, o JSON, ele veio aí pra falar, gente, vocês estão fazendo tudo errado, por que vocês não fazem desse jeito aqui?
que é muito mais inteligente. Sim, fora que você não precisa se preocupar com tipagem nesse cenário. Tipo, porque o JavaScript já não se preocupa com tipagem das coisas. A maior parte das coisas ele não tá nem aí pro formato da coisa. Isso aqui é um int, isso aqui é um long. Não, isso aqui é um número. É o que interessa pra gente. E quando isso tá num JSON, você percebe, cara, eu não preciso acumular, porque muitas vezes em SOAP, né, o XML, ele traz informações de valor, ele traz informações do tipo daquele valor, que você tem que saber quando você for fazer a leitura dele, ou quando você for gerar esse SOAP de novo, porque senão você quebra uma integração entre duas aplicações. E o JavaScript fala assim, cara, joga aí, joga o que você quiser, eu vou dar um jeito de lidar com isso. Cara, outra coisa que eu queria trazer, né, pra ver a opinião de vocês, que eu lembrei agora. E TypeScript, cara, o que vocês acham? Você acha que faz sentido começar a aprender TypeScript agora? Muita coisa está caminhando para isso, mas, assim, tem suas vantagens, com certeza, mas o que vocês acham do TypeScript enquanto ferramenta para desenvolver aplicações? Porque ela traz alguns benefícios, mas ao mesmo tempo ela traz alguns engessamentos, né, dentro do JavaScript. Olha, eu acho que, assim, vale muito a pena. Eu tenho tido uma experiência mais recente trabalhando puramente com TypeScript, por conta de estar trabalhando em Angular, e eu vou dizer, ele ajuda você em muitos momentos. Quando hoje eu pego alguma coisa que não está tipado, eu percebo que eu tenho mais trabalho para tentar, às vezes, entender o formato que alguma função está me trazendo, o que aquela função está esperando que eu dê para ela, e o que eu estou esperando que ela me retorne. O TypeScript facilita. Então, muitas vezes eu vou criar um service hoje para comunicar com uma API. Eu olho o Swagger que a galera de back-end me disponibilizou, eu vejo exatamente o formato, eu recrio aquela model que eles criaram lá do meu lado, usando uma interface, e eu relaciono aquilo ao meu método. Então, dali para frente, em qualquer lugar onde eu precisar acessar aquele serviço para ler aquela informação, eu sei exatamente o que ele está me trazendo. E eu não corro o risco de, por exemplo, eu preciso mandar informações para o back-end. O que eu tenho que mandar? Qual que é o formato que eu tenho que mandar? O que ele está esperando receber? Não, tipo, a tipagem me ajuda a entender o que eu estou fazendo ali, e ela me ajuda também a evitar que eu escreva alguma coisa errada, tá ligado? Em algum momento eu defini um negócio como uma string, e depois eu estou tratando aquilo como um número, e por mais que o JavaScript não quebre aquilo do lado do cliente, a expectativa que eu tenho do resultado não vai ser exata 100% das vezes. Então ele já vai me avisar, isso aqui está com problema para você. E o que você comentou de engessamento, eu acho que vai muito de como você configura ele também. Porque você pode deixar ele te limitando com super limitante, ele não te deixa fazer nada sem tipar, sem... Ou você pode ir lá e falar, não, algumas coisas aqui eu tô aceitando deixar sem determinação, sem definição. Ou, aqui eu quero, essa variável aqui vai ser uma variável tipo N. Então ela aceita qualquer coisa. Em algumas configurações ele pode falar assim, você não pode fazer isso. Você tem que dizer qual que é o tipo da variável. E às vezes você fala, cara, nesse cenário não vale a pena. Então vai da configuração que você está fazendo. Eu acho que é legal, eu acho que você ganha tempo. Tipo assim, você pode gastar um tempo pensando em configurar, que nem eu falei, eu tenho que criar uma interface para dizer o que eu estou esperando de um serviço. Isso eu vou gastar um tempo. Só que vai ser um tempo que amanhã, quando eu estiver usando aquele serviço, eu não lembrar mais o que ele faz, eu não vou precisar abrir a documentação do back-end para entender o que ele está fazendo toda hora, sabe? Ou então, quando eu estiver mandando um valor, eu falo, putz, será que esse cara está esperando esse... É um campo numérico, mas será que ele está esperando isso como número ou como string? E aí na hora de chamar a função, ele vai me falar, isso aqui você está mandando errado. Ele vai rodar. Se eu simplesmente executar isso e colocar no navegador, ele vai rodar, porque na hora que chega no navegador, o TypeScript é ignorado pelo navegador. Mas o meu build, ele vai me avisar. E às vezes eu posso até impedir que meu build execute se tiver alguma falha de tipagem no meu código. E também facilita não só o seu entendimento, mas aí quando você entrar em programação, em colaboração, né? Quando um outro cara pegar teu código para mexer, ele não vai precisar ler a documentação de toda a API, que é aquele recurso que ele está mexendo, usa. Ele simplesmente vai falar, putz, tem um método aqui que espera que eu mande um objeto, e esse objeto tem um valor nome, que é uma string, idade, que é um número. Ele entendeu isso. Na hora que a IDE vai gritar isso para ele, que tem essas informações, ele vai dar o autocomplete, ele vai fazer. Então eu acho que dá uma ajudada. Deixar um código mais limpo e mais fácil de entender. Quer acrescentar alguma coisa, John? Sim, eu acho que vale muito a pena também usar TypeScript. Eu não trabalhei diretamente com TypeScript, eu apenas estudei um pouco. E para fazer a parte de criar arquitetura também eu acho bem legal. Mas eu acho que o que eu sinto mais falta mesmo é essa informação de saber o que cada função precisa receber e o que eu estou recebendo, o que eu vou mandar de qualquer lugar sem precisar abrir documentação. Eu acho que esse é um ponto e acaba te dando muita produtividade, porque por mais que você faça aquilo, você vai precisar voltar lá uma hora. Então, eu acho que nesse ponto você tem bastante
ganho de produtividade. Eu acho que super vale a pena estudar e aprender, porque eu acho que algumas coisas vai acabar caminhando para esse lado. E eu vou até perguntar, não sei se vocês já passaram por isso, por exemplo, vocês pegam uma biblioteca do JavaScript que, sei lá, às vezes a documentação no Git dela não está muito boa, ou a documentação não está batendo com o que você está usando, porque às vezes ela está desatualizada, e aí você começa a tentar explorar as funções daquela biblioteca e você não consegue entender o que ela faz. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pegar libs que não tem TypeScript, a documentação não me ajudar e eu tenho que ficar batendo cabeça e às vezes desistir, porque falar, se a documentação não está atualizada, a biblioteca já não está útil. Em outros casos, onde eu pego bibliotecas que são escritas em TypeScript, e mesmo sem ter uma documentação muito atualizada, ou às vezes sem nem ter que olhar a documentação, eu consigo usar aquela biblioteca. E se eu quiser ir a fundo e entender como ela funciona, eu consigo ir lá no meu, apesar dela estar toda buildada, o TypeScript gerou meus arquivos .d.ts, né? Que indicam a documentação das minhas funções, que é basicamente o que vai avisar o TypeScript, vai avisar a minha IDE quais são os autocompletes que ele espera gerar para mim. E olhando ali eu já consigo ler exatamente, ó, putz, esse cara está esperando um objeto desse tipo. E aí eu clico Ctrl, vou nele e eu abro uma outra declaração de uma interface e falo, entendi, ele tem esse valor, esse valor, esse valor. E na documentação o cara às vezes esqueceu de dizer que o terceiro valor era um valor essencial. E aí eu não estou passando e por isso que está quebrando a minha aplicação. Então, às vezes até te dá um... Não sei se vocês passaram por algo assim, pegar uma biblioteca às vezes não muito documentada, que você não tinha muita solução do que fazer, e aí você lê o código e entende. O TypeScript facilita bastante. Sim, eu também já cheguei a desistir de usar a biblioteca porque não estava batendo a documentação e você fica perdendo muito tempo e fala, cara, esquece, vou mudar para outra ou eu vou tentar fazer isso. Você desistindo de usar. Também já rolou comigo. Já tive biblioteca que não conseguia usar por causa da documentação, não deixava claro como usava, eu tive que entrar no código mesmo da biblioteca para entender como é que ela estava recebendo uma determinada props, devolvendo tal, para conseguir fazer funcionar as coisas. Então era bem chatinha mesmo. Realmente, nesse sentido, o TypeScript ajudaria bastante no trabalho. Tem uma coisa que você quer adicionar, Adriano? Agora, de novo, essa pergunta? Não, eu acho que agora a gente cobriu bem. A gente até foi um pouco além, né? A gente falou sobre JavaScript e tal, foi legal. Maneiro. João, que você mandou mensagem desesperada falando que estava sem bateria, João? Oi, não, aqui a gente contemplou bastante coisa, acho que tem muita coisa para falar ainda, mas acho que a gente pode deixar para uma próxima, para uma inicial, tá? A gente falou sobre bastante coisa e tá bom. Legal. Bom, galera, isso aí. João, pode se despedir aí do pessoal, se você conseguir, né? Eu espero que não tenha cortado muito da nossa conversa pelos problemas de delay que a gente enfrentou hoje, mas bacana. Fala tchau aí, pessoal, João. Obrigado, pessoal. Voltem sempre. Queria agradecer novamente a presença da Adriana, que está sempre aqui com a gente. É um mestre aí, né? Ajudando a gente. E obrigado, Adriana. Volte sempre que quiser. Adriana, muito obrigado pela participação. A gente vai te chamar novamente, com certeza. Tem mais coisas aí pra gente fazer junto. E deixa aí teus recados. É nóis. Fica à vontade. A casa é sua. Senta-se em casa. Valeu, pessoal. Eu queria agradecer o convite de vocês aí mais uma vez. Esse papo é muito maneiro de fazer. Eu curto pra caramba estar aqui. Vocês ficam falando essas paradas aí de mestre, não sei o quê. Daqui a pouco eu vou começar a acreditar. Isso não vai ser legal pra mim, não. Então, mas é isso. Eu agradeço ao convite e tô muito feliz. Valeu. O cara querendo ser modesto. Quantas vezes eu não mandei mensagem pra esse cara pra tirar dúvida de React quando eu comecei? Aí eu ia lá, pesquisava e te respondia. Pegava a documentação, lia e falava. Que menino não sabe pesquisar. Se bem que acontece a mesma história agora, né? O Lucas mandava por mensagem pra Adriana e eu, de vez em quando, meu Lucas, sou sumido. Nossa, teve um dia que, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, o João manda mensagem. Tá dormindo? Aí eu, não, por quê? Me dá uma ajuda com o negócio aqui? Aí eu, caralho, devia ter falado, devia ter respondido. Aí lá vai nós ficar até 3 horas da manhã codando. Galera, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, que teve paciência de escutar esse podcast. Com certeza eu vou ter que cortar muita coisa,
Mas obrigado a todo mundo que teve paciência, todo mundo que tá acompanhando a gente. Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArcCode. Siga a gente no Facebook, ArcCode01, no Instagram e no Twitter, Arc_Code. Temos um link com todos os nossos links, Arc_Code. Estamos no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Google Podcast. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Falou, galera, até mais. Galera, muito obrigado por todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi mais um. Caralho, João, você tá com delay. De novo. Galera, muito obrigado. Fala, João, caralho. Fala. Não, porque Fala, tá depois. muito alto. Pera aí, mais uns 10 minutos aqui que o João já recebeu a mensagem, ele já comenta. Não vou comentar. Acho que o João. Tchau! Aí, toca a música. A gente tem que fazer um episódio de Flash, cara. Com certeza, cara. Ouvi falar que tá vindo com tudo aí pra dominar o mercado.